Meus caros alunos candidatos em concursos em 2026, eu sou o professor Sandro, também chamado de Subtenente Sandro, responsável pelo MMA, o Método Maia de Aprovação, e a partir de agora nós vamos iniciar então a nossa aula número 1 da Jornada da Aprovação 2026. Eu chamei de Jornada da Aprovação 2026 exatamente porque 2026 tem que ser o ano da virada na sua vida. Quando nós resolvemos criar o MMA, nós criamos uma ideia de aprovação na qual o aluno entra num ringue de batalha, ou seja, uma luta dos melhores contra os melhores. Eu criei uma ideia de que o aluno, ao estudar comigo no método Maia de aprovação, ele tem que jogar em alto nível para conseguir passar. Aqui nós não romantizamos a aprovação em concurso, nós realmente temos muito interesse que você passe. Não é legal para nós você, às vezes, adquirir o MMA e de repente você fica estudando com a gente 5 anos, isso não é bom. A gente aqui tem sempre a ideia de que você tem que ser aprovado na primeira chance que você tiver. Por isso que nós cobramos muito do aluno e realmente nós damos todas as condições para que esse aluno seja aprovado. Então nós resolvemos a partir de agora abrir novas turmas do MMA e eu quero te convidar para você assistir 3 aulas apenas, né? Aquelas 3 de apresentação e depois nós faremos uma última aula para mostrar para você um pouco mais do que é a língua portuguesa. Nessas 3 aulas eu quero te mostrar onde que você está falhando. Às vezes você acredita que está estudando para concurso do jeito certo, mas você tendo um mentor, alguém que realmente te mostre onde que estão os seus erros, você vai muito mais longe. Então eu vou chamar essa primeira aula de os 5 erros que travam a sua aprovação em português e redação, tá bom? Ou seja, o que eu preciso fazer para passar em um concurso? Então, a partir de agora, eu mostro para você o que é a divisão da gramática. A nossa gramática aqui no Brasil, claro, né, seguindo uma das linhas de pensamento gramatical. Ela é dividida entre fonética, ortografia, sintaxe, morfologia e semântica. Então aqui, não que eu vá mostrar o primeiro erro, mas uma das coisas muito importantes é você saber quando eu vou estudar gramática. Realmente, eu sei essa divisão? Então a fonética, às vezes tem contagem de fonema, você não sabe fazer. A ortografia, você vai escrever uma palavra, você não sabe escrever. Aí você tem costume de escrever errado e acha que no concurso, uma questão fechada, você vai conseguir fazer. Você tem que pensar sobre isso, porque a aprovação depende de ortografia. A sintaxe, você estuda objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunta de nominal, aposto, vocativo. Tem tanta coisa, né? Sujeito, predicado, predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Você realmente sabe isso? Você, quando estuda para concurso, você fala, eu estou com um plano de ser aprovado em 2026 em um concurso. Você realmente sabe isso ou você se engana, né? Nós temos lá uma tal de morfologia, que estuda as classes gramaticais. Nesse caso aqui, as classes gramaticais, nós temos então, entre tantas classes, né, nós temos 10 que nós temos também dentro delas 6 variáveis e 4 invariáveis. Então, nós temos estudo de substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo, preposição, conjunção, advérbio, interjeição. Você realmente domina as classes gramaticais? Se te der uma questão, você sabe fazer? E nós temos também na parte de divisão a chamada semântica. O que é semântica? A semântica é um estudo dos sentidos. Dentro da semântica, é claro que alguns dividem como estilística, mas a semântica você estuda ali dentro da semântica as figuras de linguagem, os vícios de linguagem, você estuda vários campos de sentido. É exatamente isso aí que tem derrubado alguns alunos, porque lá na semântica você tem questões da Mafalda, às vezes, para quem vai fazer Enem. E aí você joga fora, você fala, perdi a prova porque eu não sabia a divisão da gramática. Realmente, gramática tem que saber cada divisão. Mas o nosso foco hoje é bater um papo em 5 pontos em que você está cometendo erros graves
sobre a sua aprovação. Eu quero te mostrar, aí não é tudologia, tá? Aquela coisa de, o Sandro é tudólogo, ele agora resolveu o problema. É claro que existem mais erros, mas eu selecionei 5 erros que podem realmente trazer alguns problemas para você na sua aprovação. Você vai até estranhar o primeiro. Bom, como eu confio muito em Deus, aí o primeiro erro é você, ao pensar em um concurso para 2026, não colocar seus planos nas mãos de Deus. Então você tem vários planos para esse ano. Nós estamos ainda em fevereiro, né? Dá para estudar demais. Se você fizer um bom planejamento, todo mundo sabe que em 3, 4 meses você consegue passar no concurso. É pura dedicação. A nossa ideia do MMA é que você estude 40 dias com foco total. Você largar tudo da sua vida, cerveja, amigos, distração, rede social, para estudar para concurso. Um dos graves erros que acontece é você não colocar na mão de Deus. Aqui no método Maia de aprovação, nós confiamos em Deus. Qual é a nossa ideia? Tudo primeiro é com Deus. Tudo é Deus. Ou seja, eu quero passar no concurso, mas primeiro eu vou colocar na mão de Deus. Como que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer uma oração colocando todos os meus planos na mão do Criador, porque a partir disso é que eu vou realmente ter um resultado. Muita gente confia em carros, em cavalos, né, na própria força, mas é Deus quem faz. Deus é que nos dá condições de ser aprovado em 2026. Então nós temos que ser aprovados, mas primeiro nós vamos ter que confiar em Deus. Pega lá, escreve para Deus lá o que você quer realmente, faz um planejamento colocando sempre assim: Deus me capacita a passar na minha prova. Eu quero fazer o concurso tal. Eu não sei qual concurso você quer fazer, mas você tem que pedir a Deus para Deus te capacitar, para Deus colocar as armas certas para a sua aprovação, para a batalha da sua aprovação, para Deus te orientar sobre como estuda. Porque é claro que tem pessoas que vão te orientar, mas Deus é muito melhor, né? Ele é o Criador do universo, o Criador dos céus e da terra. Isso quer dizer que Deus vai te orientar para você conseguir passar. E encerrando esse item número 1 sobre os erros, né, dos candidatos nos concursos, eu quero te dizer que você, para passar no concurso, você precisa fazer as pazes com Deus. Eu não estou dizendo para você ir numa igreja todo domingo, né, começar a usar terno, gravata, uma Bíblia embaixo do braço. Eu não disse isso. Eu sou muito equilibrado para dizer que você precisa fazer as pazes com Deus. É Deus quem vai te colocar nos melhores lugares e Ele realiza o que a gente precisa se a gente estiver nas mãos dele. A gente precisa colocar na mão de Deus todos os nossos sonhos. Esse é o primeiro, tá? Nós temos também aqui, ó, não saber aonde quer chegar. Você consegue entender que ali já está escrito o número 1 e agora eu destaquei o número 2. Nós temos um provérbio popular que diz assim: quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Para essas pessoas que não sabem exatamente aonde elas querem ir, gente, a pessoa fala qualquer coisinha, ele está indo. E muita gente, o que eu vejo, eu preparei essa aula para você, né? Você vai ver que não é muito padronizada. Muita gente não sabe ainda quem ele é. Então, às vezes, ele está fazendo um concurso sem saber exatamente todas as possibilidades dele, a capacidade que ele tem de aprovação, o potencial que ele tem. E eu vejo isso como professor há mais de 25 anos, gente. Tem mais de 25 anos que eu trabalho nessa área de cursinho, na área de aprovação em concurso, e eu vejo alunos que escondem seu potencial. É como se você pegasse, vamos pegar os 2 melhores jogadores do mundo hoje, na minha opinião, tá? O Messi e o Cristiano Ronaldo. Os dois, para mim, eles dão empate, ninguém é melhor. Aqueles dois lá é como se eu colocasse eles para jogar no Novo Horizontino. Não que eu tenha nada contra o Novo Horizontino, daqui a pouco você que está assistindo minha aula torce para o Novo Horizontino e fala que eu sou um novo horizontinofóbico. Eu não sou, não. É só um exemplo, é só uma metáfora. No nível que esses jogadores estão ainda, né? A verdade é que eles não vieram ao Brasil e fecharam com o Novo Horizontino ou qualquer outro time, a Portuguesa de Desportos
ou até, vamos pensar o América Mineiro, ou o Rio Branco lá do Espírito Santo, a Desportivo Ferroviária, a verdade é que eles jogam em alto nível em grandes times. E você? Você sabia que pelas possibilidades que Deus te dá de estudar, e eu digo para todos, tá? Alguns mais, outros menos, mas quem tem menos oportunidade, ele cria as oportunidades. Você sabia que essas pessoas realmente eles, quando descobrem o potencial que eles têm, eles nem aceitam qualquer concurso, eles na verdade colocam na cabeça, eu preciso mais e mais crescer. Então alguns entram na Polícia Militar de Minas Gerais, é, quando descobrem o potencial e de repente são sargentos, são oficiais, né, tenente, capitão, major, tenente coronel, nem eles acreditavam no potencial. Nós aqui do Método Maia de Aprovação, nós queremos te mostrar como que você estuda, né? A partir do momento que você coloca nas mãos de Deus e também aonde que você pode chegar, onde você está e aonde você pode chegar. A grande verdade é que você ainda não descobriu o seu potencial. Talvez você fale bem assim, o Sandro agora começou a ler sobre motivação. Eu não disse isso. Eu não sou a pessoa boa para te motivar. A motivação ela é interna. É a partir do momento que você descobre quem você é. E às vezes eu sou a pessoa usado por Deus para te mostrar quem você é. Você nem me conhece ainda, mas você está notando que eu falo muito sobre Deus, né? Nossas aulas, elas são baseadas nisso. E aí, além disso, você vai ter uma aula de altíssimo nível e eu falo com você, eu me garanto nisso aí, tá? Eu vou te colocar em condições de competir em qualquer prova aqui no Brasil, mas você precisa primeiro saber onde quer chegar. Você já anotou qual concurso que você quer fazer? Você realmente anotou assim, professor Sandro, é esse o concurso que é auditor fiscal do trabalho, auditor da Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Militar. Ah, professor, eu quero ser auditor da Receita Estadual, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Camarada, se você entender quem você é, colocar nas mãos de Deus, saber aonde você quer chegar, ninguém te segura. Essa é a verdade. E talvez você estivesse precisando de ouvir isso. Não pega qualquer caminho. Às vezes alguém chega para mim e fala: professor, meu sonho é fazer um concurso. Não, está muito vago. A verdade é que eu não posso fazer um planejamento assim. Eu tenho que saber exatamente qual concurso que eu vou fazer. Professor, quando eu vejo a polícia militar, a viatura, eu fico doido. Aí é Deus te dizendo que você nasceu para ser polícia militar. Ah, professor, quando eu vejo aquele pessoal de terno e gravata, eu fico louco lá, auditor da Receita Federal. Deus está colocando no seu coração. Deus, ele coloca no nosso coração o desejo de concurso, igual nós gostamos de algumas pessoas. Eu fui casar com a minha mulher, talvez outros não gostassem dela. Graças a Deus por isso, né? Eu olhei e gostei. É assim. Nós temos que saber o que nós queremos, porque senão vem qualquer coisa. Eu pedi a Deus exatamente do jeito que eu queria. Consegue entender isso? Então, esse aqui é um ponto muito importante. Você tem que saber aonde você quer chegar. No terceiro ponto nosso, sobre os erros, né, que os candidatos estão cometendo para serem aprovados em concurso, na verdade, para não serem aprovados em concurso, é o medo de investir grana nos estudos. Vamos fazer uma conta simples que eu acho que eu vou conseguir te convencer. Pensa comigo, ó. Se você investisse 10 mil para estudar, você nem tem os 10 mil, tá? Estou dizendo 10 prestações de R$ 1.000, ou 20 de 500, né? 24 de menos. Vamos lá. Será que se você ganhasse 10 mil no primeiro mês de após aprovação, de salário após aprovação, valeria a pena? É claro que sim. Às vezes o aluno, ele chega para mim e fala: professor, eu estou muito apertado, eu não posso investir. Na verdade, você tem um medo de investir grana nos estudos e você só passa se você investir grana. Não fique pensando que vai ter gente que vai te ajudar de graça, que você vai conseguir passar num concurso sem investir nada, porque isso não existe. Isso é a história da carochinha. Tem alunos que às vezes acreditam, eu vou na internet, pego uma aula daqui, emendo dali e vai. Você não vai conseguir aprender. Para fazer um teste simples, se você quiser entrar em contato comigo, meu telefone está na tela aí, ó.
Você faz um contato comigo, você fala, eu estudo assim, cada dia eu estudo uma coisa, sabe? Eu não invisto nada. Aí eu te dou uma prova, você não vai conseguir fazer essa prova, porque você não está em condições de fazê-la. Você não tem condições de passar num concurso dessa forma. Então você precisa investir grana. Faz uma conta para você entender melhor o que eu estou dizendo. Você investe, às vezes, 1.000, eu falei 10.000, isso é para concurso muito maior. Mas às vezes no concurso que você quer, às vezes você investe 1.000, 2.000 reais e você vai ter um salário de 7.000, gente. Vê se não vale a pena. Para com esse medo de investir grana nos estudos. Você precisa realmente pagar por um estudo de qualidade. Nós aqui do Método Maia de Aprovação, nós temos condições totais de aprovar você num concurso. Isso não é uma promessa vazia, porque eu sou cristão, eu não posso falar qualquer coisa com você e depois você me cobrar e me queimar nas redes sociais. Eu tenho que prometer e cumprir. Você vai ter que investir dinheiro para você melhorar. É como se fosse uma conta onde você investisse 1.000, 2.000 e ganhasse 2 milhões. Você fala, mas 2 milhões é. Se você ganha 7.000 por mês com o 13º, você está ganhando quase 100.000 por ano, não é verdade? Essa é a verdade. Com o 13º, com as vantagens, aí você tem 100.000. Então quer dizer que em 10 anos você já ganhou 1 milhão, tá vendo como é que a conta é? Pensa sobre isso. Você vai ter que pensar um pouco sobre investimentos para você conseguir ser aprovado no concurso. Para com essa ideia de que sem investir nada você vai conseguir, pegando aulas soltas, tudo atrapalhado na internet, você não vai conseguir. Uma outra coisa é que eu tenho um grupo de alunos, eu digo eu mesmo, tá? Alunos que não investem em nada porque eles amam ser concurseiro. Você não pode amar ser um concurseiro, você tem que amar ser um concursado. Essa é a grande diferença. Eu achei tão legal eu criando isso aqui, e eu falei bem assim, na hora que eu falar isso, eu vou até rir um pouco, como tem aluno que é apaixonado com fazer provas de concurso. Ele se inscreve para 20 provas por ano e ele sai de avião. Ele viaja para o Rio Grande do Norte, depois ele vem para o Espírito Santo, ele vai lá depois para São Paulo e depois vai para Paraíba e vai para o Nordeste, vai para o Sul. Gente, não funciona assim. Você é um concurseiro, você não está se preparando para o concurso. Na verdade, eu tenho vários alunos que fizeram a Polícia Militar de Minas Gerais. É porque eu moro em Belo Horizonte, tenho mais contato com os mineiros, né? Gente, eu acho tão legal quando o aluno vai lá e simplesmente fala bem assim, professor, eu quero ser policial militar em Minas Gerais. E ele passa, às vezes de primeira. Por que ele passa? Porque ele está muito afim de passar. Que tal se você parar com essa ideia de ser concurseiro, gente? O concurseiro é aquele cara que faz 20, 30 concursos no ano, ele gasta mais dinheiro viajando para fazer concurso do que realmente é aprovado. E a maioria não tem nenhuma evolução. Ele faz concurso em tudo quanto é lugar, mas ele atinge ali nossa, eu estou acertando 20%, 30%. Para você passar no concurso hoje, nós vamos fazer um planejamento, se você realmente quiser estudar comigo, de acertos de 78%. 78% você passa em qualquer concurso aqui no Brasil. É brincadeira? É verdade. 78% você fala, puxa vida, esse cara não está brincando não. Deixa de amar ser concurseiro, deixa essa paixão de lado. Você tem que ser um concursado. Faz um planejamento para em 2026 você ser um concursado, cravar seu nome no diário oficial ou na lista final de aprovados, o que for, mas é muito gostoso. Eu já passei em concurso, eu falo com vocês, é muito gostoso ver o nome lá. E por fim, nós temos que entender que concurseiro nunca desiste até passar. Eu tenho várias pessoas que não entendem o que a gente está dizendo. O concurseiro, aquela pessoa que tem uma meta, tem um ideal de fazer concurso, ele não desiste até passar. Quais as vantagens de ser um concursado hoje? Bom, o concursado ele tem um salário, não é, que é bom, o salário é sempre melhor do que os salários de PJ, às vezes de carteira assinada. Eu digo assim, quase em 99% dos casos tem as vantagens lá, porque você tem o salário, assistência médica, tem várias vantagens. Então,
Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Poxa, então tem vantagem? Tem. Aí você tem lá assistência médica para você e para sua família. Você tem a aposentadoria. A verdade é que a aposentadoria ela acabou aqui no Brasil. Nós não temos mais aposentadorias aqui no Brasil, gente. Essa é a verdade da coisa. E aí? Eu queria que você pensasse sobre isso. Poxa, eu quero essa vantagem. Você não pode desistir até passar. A vida dá muita paulada na gente. E às vezes você vai tomando paulada, toma paulada daqui, toma paulada dali, e de repente você, puxa vida, desistir. E aquele sonho do seu concurso, ele não pode morrer. Porque se você pegar um exemplo de alguém que quer fazer concurso para a Polícia Militar, você é um homem ou uma mulher que sonha em ser policial militar, de repente você vai fazer o concurso, por algum motivo você não passou na primeira e desiste, e você vê aquelas pessoas que passaram, postando no Instagram, às vezes participando na televisão, né, dando entrevista, você fala, eu conheço aquela pessoa, você vê eles fazendo algumas atividades do concurso, cara, isso machuca a gente, machuca muito, é porque você desistiu. O concurseiro, ele não desiste, nunca desiste, até cravar o nome na lista de aprovados. E eu quero te ensinar como que você vai fazer isso, eu quero te mostrar em algumas aulas como que você faz para ser aprovado no concurso. A gente não quer você estudando aqui no MMA durante 2, 3, 4, 5 anos, comprando lá o MMA, fazendo alguma coisa para estudar, eu quero mais isso, quero mais aquilo. A gente quer te dar o material mais simples às vezes, mas que seja bem objetivo para você conseguir passar. Se você está desanimado e está assistindo essa aula, eu queria que você escrevesse de novo aí, meu sonho é ser aprovado no concurso tal. Eu não sei qual é o seu concurso, porque Deus coloca no nosso coração cada um uma paixão. Eu mesmo sou policial militar, então a minha paixão é polícia. Eu gosto de polícia, né? Subtenente da polícia. Então você, eu não sei, você gosta de algumas coisas que eu não sei o que que é, mas eu queria que você pensasse sobre isso. Bom, encerrando então, é uma aula rápida, né? Encerrando então essa aula, eu gostaria que você prestasse atenção nesse versículo bíblico aqui, gente. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 4,13. Isso aqui é para você refletir e eu vou fechar minha aula nisso. Ó, você às vezes falta força para fazer, mas eu gostaria que você pensasse que Deus pode fazer por você. Você lembra então daquilo que nós colocamos no início lá? Olha, a primeira coisa é colocar os nossos planos nas mãos de Deus. Eu gostaria que você colocasse nas mãos de Deus os seus planos. Nunca você vai se frustrar. Se você colocar na mão de Deus, Deus vai te conduzir à sua aprovação. Bom, e aí, o que vocês acharam dessa primeira aula? Não é nada cansativo. Se você falar bem assim, Sandro de Deus, estou muito cansado da primeira aula, bem tranquila para você entender. Nós estamos com uma pegada um pouquinho diferente aqui. A gente quer te convencer que você precisa passar no seu concurso. Você tem que parar de enganação. Você tem que parar com aquelas coisas de desculpa. Você chega, coloca a culpa em todo mundo e tal. Cara, passa esse ano. Porque o nosso projeto é te ajudar para você conseguir ser aprovado no seu concurso e a partir disso você ser admirado, você ser mais respeitado pelas pessoas que estão perto de você, você conseguir levar as pessoas que estão perto de você para um nível um pouco mais elevado. Isso tudo é muito importante. Quando eu tinha 17 anos, eu resolvi que eu ia estudar e melhorar a vida da minha família. Eu sou filho de pedreiro com faxineira. Então eu resolvi fazer isso e deu certo. Hoje a minha esposa é concursada, meu filho é médico e a minha filha também, ela quer ser médica agora, né? Ela está com 16 anos, vai fazer 17, já vai fazer vestibular. Mas por que eu estou te contando isso? Para você também pensar em quebrar ciclos de pobreza na sua casa, na sua família. Bom, eu vou encerrar por aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza na sua aprovação. E eu queria deixar uma palavra que vai ser a palavra base para você concorrer, inclusive, a alguns brindes. E um deles é um curso gratuito MMA durante um ano, tá bom? A palavra é aprovação 2026. Aí, quando eu pedir lá
durante uma aula qualquer, quais são as 3 palavras? A primeira palavra é aprovação 2026. Que Deus te abençoe e vamos juntos até a aprovação.